Mas vamos encarar a questão central que muitas vezes nos assombra: o medo do desconhecido e do que o futuro reserva para cada um de nós. É como se estivéssemos à beira de um precipício, olhando para um abismo de incertezas. No entanto, é nesse momento de desconforto que encontramos a verdadeira essência da vida. Assim como a lagarta enfrenta a escuridão do casulo para emergir como uma bela borboleta, nós também passamos por períodos de transformação. O medo, esse companheiro constante, muitas vezes nos impede de abrir nossas asas e voar em direção ao desconhecido. Mas, e se eu lhes dissesse que é possível transformar esse medo em uma força motriz para a superação? O filósofo Sêneca também nos lembra: não é que a vida seja curta, mas nós a tornamos assim. Então, como podemos fazer cada momento contar? Como podemos encarar o futuro com coragem em vez de temor? A resposta reside na jornada da autodescoberta e na compreensão de que a incerteza é a única certeza que temos. Ao enfrentarmos o medo de frente, podemos descobrir um terreno fértil para o crescimento pessoal. Como o sol que se põe todas as noites, permitindo que uma nova aurora surja, cada desafio que enfrentamos nos oferece a oportunidade de nos reinventarmos. Portanto, meus amigos, não temam o desconhecido, pois é nesse território inexplorado que reside a promessa de um futuro mais pleno. À medida que mergulhamos nas águas profundas da psicologia humana, confrontamos uma verdade intrínseca. O medo do futuro é um companheiro constante, uma sombra que persiste em nossa jornada. Mas por que esse temor se enraiza tão profundamente em nossa mente? Vamos explorar as camadas mais profundas do nosso psicológico. A ciência nos revela que o medo do futuro tem suas raízes na complexidade do cérebro humano. Em um nível primal, somos programados para temer o desconhecido como uma questão de sobrevivência. Durante milênios, nossos antepassados dependiam desse instinto para evitar ameaças iminentes. Dentro das delicadas sinapses nervosas, a resistência à mudança é entrelaçada com a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. A mente, por natureza, busca a estabilidade, resistindo a qualquer forma de perturbação. Essa resistência muitas vezes se manifesta como medo quando confrontamos o que está além do nosso campo de visão. Imaginem a mente como um viajante diante de uma encruzilhada, hesitando diante do caminho desconhecido. A incerteza do que está adiante desencadeia um alerta interno, desencadeando reações emocionais que conhecemos como medo. No entanto, assim como a lagarta supera o medo da metamorfose para se tornar uma borboleta, nós também podemos transcender esses instintos primitivos. A compreensão de que a resistência à mudança é natural nos permite abraçar o desconhecido como parte inerente da jornada humana. Entender a natureza do medo não é apenas desvendar mistérios cerebrais, mas também é o primeiro passo para libertar-se das correntes que nos prendem ao passado. Vamos mergulhar em uma história que se tornou uma lenda na busca pelo desconhecido. Imagine, se quiser, um jovem visionário em sua garagem, alimentando sonhos que desafiariam o curso da história. Esse jovem era Steve Jobs, um nome que ressoa como sinônimo de inovação e coragem. Steve Jobs, cofundador da Apple, enfrentou o desconhecido com uma convicção única. Sua jornada não foi uma estrada pavimentada, foi uma trilha cheia de altos e baixos, de desafios e triunfos. Ele começou sua odisseia na busca pelo novo com um sonho simples, mas grandioso. O caminho de Jobs estava longe de ser fácil. Ele foi demitido da empresa que cofundou, enfrentou dúvidas e desafios técnicos e, em certo momento, estava à beira do desconhecido, sem garantias de sucesso. No entanto, foi nesses momentos de escuridão que sua resiliência brilhou mais intensamente. A resiliência de Jobs o impulsionou a não desistir diante da incerteza. Ele usou cada revés como uma oportunidade de aprendizado, transformando obstáculos em trampolins para o sucesso. O desconhecido, para ele, tornou-se uma tela em branco, esperando ser preenchida com inovações revolucionárias. O triunfo de Steve Jobs não foi apenas na criação de produtos icônicos, mas na transformação positiva
que essas experiências trouxeram a ele e ao mundo. Sua resiliência diante do desconhecido é um lembrete de que, muitas vezes, é nos momentos mais desafiadores que descobrimos nossa verdadeira força interior. A história de Jobs é apenas uma das muitas que nos mostram que, ao enfrentar o desconhecido com resiliência, podemos não apenas triunfar sobre os desafios, mas também florescer e inspirar aqueles ao nosso redor. Percorrendo os corredores da filosofia, nos deparamos com pensadores que ousaram questionar a natureza efêmera da existência. Os existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, nos convidam a encarar a incerteza de frente e encontrar significado em meio ao caos. Jean-Paul Sartre, em sua obra impactante, nos lembra que somos condenados à liberdade. Isso significa que, em meio à incerteza, somos livres para moldar nossa própria existência. Nossa jornada, então, é como uma estrada aberta diante de nós, cheia de escolhas e oportunidades. Abraçar a incerteza não é apenas aceitar a inevitabilidade da mudança, mas também reconhecer que é na imprevisibilidade que encontramos a verdadeira essência da vida. Albert Camus, em sua Filosofia do Absurdo, nos convida a imaginar Sísifo feliz, encontrando significado em sua eterna jornada. Ao adotarmos a filosofia da incerteza, descobrimos que a verdadeira liberdade reside na aceitação da nossa condição efêmera. Não somos seres fixos, mas sim fluxos constantes de experiências. A cada desafio, a cada momento de incerteza, temos a oportunidade de esculpir nosso próprio significado. Assim, meus amigos, como Sartre e Camus nos ensinam, abraçar a incerteza é libertador. É romper as correntes da previsibilidade e dançar no ritmo da vida, mesmo quando a melodia é desconhecida. Observemos os reinos animais, onde a sobrevivência é uma dança constante de mudanças. As criaturas mais resilientes são aquelas que aprenderam a se adaptar aos ambientes em transformação. Da raposa no Ártico ao camaleão nas selvas tropicais, a natureza nos mostra que a adaptação não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Ao longo dos milênios, a evolução moldou cada criatura para ser uma obra-prima da adaptação. Da pequena evolução genética à capacidade de aprender com o ambiente, a natureza nos presenteou com a incrível habilidade de nos ajustarmos às circunstâncias em constante mudança. Imagine uma árvore diante de uma tempestade. Sua rigidez pode resultar em quebra, mas a flexibilidade permite que ela se curve diante dos ventos fortes e, assim, sobreviva. Da mesma forma, nossa jornada exige essa flexibilidade, a capacidade de se curvar diante dos desafios sem quebrar. No mundo humano, a adaptação não é apenas biológica, é também cultural e tecnológica. Observamos as revoluções industriais e tecnológicas, onde a capacidade de se adaptar rapidamente se torna um diferencial. Aqueles que abraçam a mudança emergem como líderes na construção do futuro. Assim, meus amigos, a natureza nos presenteia com a lição essencial de que a adaptação é mais do que uma habilidade, é uma virtude. Perguntem a si mesmos: quais são os medos que habitam os cantos mais profundos dos seus pensamentos? Será o medo do desconhecido, como uma sombra que se estende pela estrada à frente? Ou talvez seja o medo de não ser capaz de se adaptar às mudanças que a vida inevitavelmente traz consigo? A reflexão é como abrir as cortinas da alma, permitindo que a luz da compreensão ilumine os cantos mais escuros. Enquanto vocês contemplam seus próprios medos, observem como eles se transformam quando tocados pela luz da consciência. Respirem profundamente e deixem que a respiração leve consigo as preocupações. Cada inspiração é um convite para libertar-se do peso dos medos, e cada expiração é a oportunidade de soltar aquilo que já não serve ao seu crescimento. Agora que contemplamos nossos medos, é hora de explorar as técnicas que transformam o medo em combustível para a nossa jornada. Imaginem o amanhecer, onde a escuridão se dissipa diante da promessa de um novo dia. Da mesma forma, podemos transformar nossos medos na luz da motivação. A psicologia positiva nos ensina que a transformação pessoal começa com a mudança de foco.
Em vez de enxergar os medos como obstáculos, encaremos como desafios que podem nos impulsionar. Cultivemos a gratidão por cada desafio, pois é neles que encontramos as sementes do nosso crescimento. Imaginem a mente como um jardim, onde as sementes dos pensamentos positivos florescem. A cada medo enfrentado, plantamos a semente da resiliência. A cada desafio superado, regamos o solo da nossa determinação. Assim, nossa mentalidade se torna o solo fértil para a transformação pessoal. A autorreflexão é uma ferramenta poderosa nessa jornada. Convidem-se a analisar seus medos de maneira objetiva. Perguntem a si mesmos: o que posso aprender desta situação? E como posso usar esse desafio como uma oportunidade de crescimento? A mentalidade de crescimento é a chave para transformar o medo em motivação. Encarem cada desafio como uma oportunidade de aprendizado. Sejam curiosos, abertos às experiências e dispostos a abraçar o desconhecido, pois é nessa jornada que descobrimos nossa verdadeira força interior. À medida que aplicamos essas técnicas práticas, testemunhamos a metamorfose dos nossos medos em asas que nos elevam. A psicologia positiva nos lembra que, ao cultivarmos uma mentalidade voltada para o crescimento, estamos não apenas enfrentando os medos, mas também dançando com eles na trilha da transformação pessoal. À medida que nos aproximamos do horizonte do futuro, surge a oportunidade de construir pontes com o amanhã. Visualizem, se quiserem, o futuro como um vasto horizonte, cheio de possibilidades. Como podemos começar a construir um relacionamento mais positivo com esse desconhecido que nos aguarda? O primeiro passo é definir metas realistas. Assim como um arquiteto que projeta uma ponte, devemos delinear nossos objetivos de maneira clara e alcançável. Estabeleçam metas que se alinhem com seus valores e aspirações, pois são essas metas que servirão como os pilares da ponte que construímos para o futuro. Com as metas definidas, o próximo passo é criar um plano de ação sólido. Pensem nisso como o mapa que guiará cada passo na jornada. Estabeleçam marcos realistas, dividindo o caminho em etapas gerenciáveis. Lembrem-se, é construindo ponte por ponte que atravessamos rios de incertezas. Assim como uma ponte sólida requer a colaboração de engenheiros e trabalhadores, nosso caminho para o futuro se beneficia da colaboração. Envolvam-se com amigos, mentores e pessoas que compartilham objetivos similares. Juntos, construímos uma estrutura mais resistente e duradoura. Celebrem cada conquista ao longo do caminho, por menor que seja. Cada passo é uma pedra colocada na construção da ponte. A gratidão pelas realizações fortalece nossa determinação, tornando o caminho para o futuro uma jornada significativa. Ao construirmos essas pontes com o futuro, não estamos apenas enfrentando o desconhecido, estamos moldando ativamente o amanhã que desejamos. Cada ação, cada decisão, é um tijolo na estrada que nos leva adiante. Carreguemos conosco a compreensão de que a capacidade humana de enfrentar o desconhecido é mais poderosa do que imaginamos. Cada um de nós é um artista diante da tela em branco do futuro. Nossas escolhas e ações são os pincéis que moldam a paisagem que se desenrola diante de nós. Não somos meros espectadores, somos os criadores, os arquitetos do amanhã. Cada escolha é uma pincelada, uma expressão única no quadro da vida. Se escolhermos a coragem diante do medo, se optarmos pela resiliência diante dos desafios, pintamos um futuro vibrante e cheio de possibilidades. Lembrem-se, somos mais fortes quando estamos unidos. A jornada para o desconhecido torna-se mais leve quando compartilhamos o fardo e celebramos as vitórias juntos. O apoio mútuo é a tinta que dá vida às cores vibrantes da nossa jornada. Agora vá em frente. O futuro aguarda, e a tela em branco espera pelas pinceladas da sua história. Conhecimento é poder, e esse poder agora está em suas mãos. Você é capaz de moldar sua narrativa.